Onde você passará a eternidade? Você sabe responder? Essa pergunta que parece simples, mas é extremamente importante. Onde estará a sua alma após a morte? No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, o Dr. Lucas dá a resposta para nós. Diz assim um texto sagrado. Ele vai mostrar nesse texto, o trecho, um texto sagrado, o contraste, contrastes na vida, contrastes na morte e contrastes na eternidade. Onde descansará a sua alma? O texto sagrado diz assim para nós, Lucas 16, do 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês, não podem, nem de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Há uma coisa notável acerca dessa passagem das Escrituras, algo que vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente refletir com base nesse texto. Ela é fácil de entender, esse texto é fácil de compreender. Podemos discordar dela, negar a sua veracidade ou desprezar seus ensinamentos, mas só uma coisa não se pode fazer, é negar a sua clareza. Esse texto é muito claro sobre a vida de 2 homens. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver e a morte é mais do que simplesmente morrer. Não é apenas morrer, não é apenas viver. A vida é muito mais do que isso. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Muitos pensamentos, muitas ideias, muitas doutrinas, né? Para onde o camarada vai quando morre? Qual o seu destino? A Bíblia responde para nós e responde com muita clareza, com muita segurança. Há um profundo mistério acerca da morte e milhões de pessoas correm aos médiuns
para tentar falar com os mortos. A ideia da reencarnação, a ideia de se comunicar com os mortos. Há essa tônica na sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, a cada 5 pessoas que a gente encontra, que a gente evangeliza, 3, pelo menos, são espíritas. Eles acreditam na reencarnação e na comunicação com os mortos. Será possível? Será que, com base nesse texto, nós podemos crer nesses 2 pilares do espiritismo? Volta à carne e o ser humano se comunicar com aqueles que já morreram? Será que tem o apoio das Escrituras? Claro que não. O texto sagrado responde para nós, com muita clareza e com muita firmeza. Jesus, nesse texto, ele abre a cortina, levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. O seio de Abraão ou o inferno. Só tem esses 2 destinos, o céu para morar com Deus, o seio de Abraão, ou o inferno, Hades, Sheol, Tártaro ou lugar de tormento. É o destino das pessoas. Ou vão para o céu, ou vão para a eternidade longe de Deus. Não existe coluna do meio. Não existe purgatório. A Bíblia é clara para nós. Então seria muito interessante você observar esse texto, colocar o seu coração no que a Bíblia diz. Certa vez eu conversando com alguém, evangelizando um engenheiro, ele disse: a Bíblia é mentirosa. A Bíblia não é a palavra de Deus. Por que confiar na Bíblia? Eu disse para ele: a Bíblia diz que quando a pessoa morre sem Cristo, ele passará a eternidade no inferno para todo sempre. E diz também que aqueles que se convertem a Cristo, nascem de novo, passarão a eternidade nos braços do Pai de Deus. Se a Bíblia está errada, todo mundo vai para o céu. Salvação universal. Ninguém vai para o inferno não existe. Mas se a Bíblia tiver razão, e tem, se ela estiver certa e está, eu creio na inerrância das Escrituras. É um risco muito grande alguém morrer sem confiar nos ensinos verdadeiros, cristalinos do Senhor Jesus. Esse trecho para nós, esse texto mostra para nós exatamente o destino daqueles que morrem sem Cristo. É interessante a gente entender que a história está dividida em dois atos. O primeiro deles é o que acontece do lado de cá da sepultura. O que acontece conosco aqui, do lado da sepultura. O segundo deles é o que acontece do lado de lá da sepultura. Algo que me chama a atenção nesse trecho fundamental sobre a eternidade é que é a única base teológica bíblica que mostra o ímpio agonizando no inferno. Se você circular toda a Bíblia, 39 livros no Velho, 27 no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, você não encontra, fora essa passagem, um incrédulo agonizando no inferno. E quem contou essa história foi o Senhor Jesus. E Jesus, ele é rico em misericórdia, em amor, em graça e perdão. Mas após a morte, não tem mais possibilidade nenhuma de alguém se arrepender. Toda pessoa que se encontra hoje no inferno, ele é crente, mas é tarde demais, porque ele crê após a morte e não tem mais possibilidade de arrependimento. Jesus, ele contou essa história para que a gente possa entender que do lado de cá existe chance, oportunidade. Do lado de lá não tem mais chance, não tem mais arrependimento. Qual será seu destino? Qual será o destino da sua alma? Quantas pessoas hoje estão agonizando do inferno, clamando por ajuda e não tem mais oportunidade e nunca terá? O texto
aponta três contrastes aqui para nós. Contrastes na vida. Na vida, um é rico e o outro é pobre. É o contraste dessa vida. Quantos são ricos? Quantos são pobres? Não é pelo fato de uma pessoa ser rica que vai para o inferno. Nada disso. Eu conheço muitos ricos que são pessoas que temem a Deus, andam nas passadas de Abraão, amam a Bíblia, são crentes cristológicos, eles creem nas escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse, como a inerrância palavra do Senhor. Eu conheço muitos pobres que são crentes, mas eu conheço muitos pobres que são incrédulos. Não colocar a sua fé ainda em Cristo. Então, esse texto mostra exatamente isso para nós. Mostra também o contraste na morte. Na morte, um é sepultado e o outro, como indigente, talvez não tenha tido um sepultamento digno. Há uma grande diferença na vida e na morte, mas há também uma grande diferença na eternidade. Na eternidade, um está no céu e diz a Bíblia que o outro está no inferno. Essa história, ela é uma história singular nas Escrituras. Pense nisso. Esse é um retrato das pessoas que morrem. Um morre com Cristo e o outro morre sem Cristo. A primeira grande verdade que a gente aprende aqui, nós encontramos do versículo 19 ao 21. Contrastes na vida. O que acontece do lado de cá da sepultura? O texto mostra exatamente a vida desses dois homens, como é que eles viviam, eles se comportavam. Duas realidades opostas são colocadas aqui por Cristo. Vejamos, primeira, a ostentação egoísta do rico. Versículo 16 de Lucas, versículo 19 de Lucas 16, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Essa era a vida do rico do lado de cá. Vestia púrpura, linho finíssimo. No primeiro ato, tudo na vida deste homem reflete o quê? Alegria, felicidade e prazer. Parece que os personagens mudam, mas a história é a mesma. As pessoas vivem desse jeito, com alegria, se regozijando no que tem, com prazeres. Deus não, Deus espera um pouco, mas é um retrato exatamente do quadro que nos apresenta agora. Diz a Bíblia que ele vive regaladamente em festas e banquetes. Suas roupas são caras e luxuosas. Ele vivia como manda o figurino. Tinha tudo. O cara vivia na etiqueta, né? Quando a Bíblia fala aqui de púrpura, a púrpura era um tecido tingido com um corante muitíssimo caro, obtido do crustáceo só encontrado nos mares profundos. O camarada tinha dinheiro. Ele tinha uma conta bancária gorda. Ele tinha tudo que os seus olhos desejavam. Quando fala aqui de linho finíssimo, era para roupa de baixo. Juntos representavam a última palavra em luxo. Não era qualquer Zé Ninguém, qualquer mané que poderia usar uma roupa dessa. O cara era da alta sociedade. Era chamado o colarinho branco. O cara tinha dinheiro. É importante lembrar disso. Além das vestes cheias de requinte, ele fazia da vida uma festa contínua. O que é que o versículo diz? Pois todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias. Esplendidamente. O rico não é acusado de crimes horrendos. A gente não vê aqui no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, acusação horrenda contra esse homem. Ele não é taxado de caluniador, ele não é fraudulento, ele não é assassino, a Bíblia não diz nada disso, ele não era adúltero ou imoral,
tampouco é acusado de ser rico. A Bíblia não fala que o cara foi para o inferno porque é rico. A Bíblia não diz isso aqui. Seu problema não é possuir dinheiro, ter uma conta bancária boa, ter um carro bonito, andar como manda o figurino, uma roupa bela. Não, mas ser possuído por ele, pelas riquezas. Esse é o grande problema do ser humano. Não é ter dinheiro, é deixar que o dinheiro venha me possuir, ser o meu dono. Paulo disse, escrevendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro, é amar o dinheiro muito mais do que a Deus. Porque a Bíblia diz, em Mateus 6,33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra buscar no grego é um buscar contínuo, constante. Eu busco e continuo buscando o reino de Deus. O meu coração deve estar no reino de Deus, nas coisas do alto. Onde está o seu coração? Você busca? Você quer fazer aquilo que Deus manda em sua palavra? O problema dele não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. O William Barken tem razão ao dizer que não foi o que o rico fez que o condenou, mas foi o que o rico não fez que o levou ao inferno. A gente vê em contraste a miséria extrema de Lázaro. Os versos 20 e 21 dizem assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha que grande contraste do Lázaro para o rico. A miséria absoluta de Lázaro pode ser vista em 4 fatos dramáticos apontados no texto sagrado. A primeira, que ele era mendigo. Era uma pessoa extremamente miserável, não tinha nada. Era um coitado. Diz a Bíblia que ele estava com fome, queria comer, queria um pão, queria, sei lá, um cafezinho. Ele queria algo para saciar sua fome, alimentar o seu corpo. Diz muito mais o texto sagrado, estava coberto de quê? De chagas, de feridas, de doenças. Diz muito mais, os cães lambiam suas o quê? Úlceras. Essa era a vida do Lázaro, miserável, uma vida de coitado. O versículo 22 mostra o contraste na morte. O que acontece num sepultamento? Acompanhe comigo Lucas 16, versículo 22. Diz assim as Sagradas Escrituras: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. O texto não traz nenhuma informação acerca da situação religiosa nem de um nem de outro. Se frequentava a igreja, se eram membros assíduos nas sinagogas. A Bíblia não diz nada a respeito da religiosidade de ambos. Lázaro era evidentemente um fiel servo de Deus, pois quando ele morreu, diz a Bíblia que os anjos levaram para o seio de Abraão. Certamente Lázaro, ele andava nas pisadas de Abraão. Era alguém que havia nascido de novo. Era alguém convertido. Era uma nova criatura. Porque ao fechar os seus olhos, ele foi diretamente, não para o purgatório, porque não existe. Ele foi para o céu, morar com Deus. É importante lembrar disso. O rico, por sua vez, por causa do seu estilo de vida, fazia do prazer o seu Deus. As privações do mendigo e a suntuosa abastança do rico, por fim, terminaram de modo igual. As lutas do Lázaro por comida, por saúde, por atenção, tudo terminou. Do rico também.
A grande diferença foi o endereço. Eles tinham endereços diferentes, porque a vida deles eram diferentes. Um foi para o seio de Abraão, foi morar com Deus, e outro foi para o inferno. São endereços diferentes. Qual é o seu endereço eterno? Você tem alguma noção? Se você partisse hoje para a eternidade, onde descansará a sua alma? Talvez hoje você acordou, nessa segunda-feira, aqui no sul do Brasil, uma segunda-feira fria. Talvez em qualquer parte do mundo ou do Brasil. Você acordou e você fez uma agenda. Café da manhã, sair para o trabalho, volta a almoçar ao meio-dia, daqui a pouco. À noite volta para casa, para o seio da sua família. Mas eu tenho certeza absoluta que você não colocou na sua agenda o dia da sua morte. Porque pode ser hoje. Pode ser hoje de madrugada, pode ser amanhã. Você não vai colocar na sua agenda porque você não é louco. Mas pode estar na agenda de Deus. Este homem aqui, ele não estava na sua agenda a sua partida, mas estava na agenda de Deus. É importante lembrar disso. Para Lázaro, a morte trouxe o fim de seu quê? Sofrimento terreno. E para o rico, o fim de sua felicidade na terra. A Bíblia diz, em Mateus 16:26, que vantagem tem se alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabe responder essa pergunta? Lucas, ele aqui contrasta a pobreza extrema de um e a riqueza imensa do outro, do lado de cá da sepultura. Diz a Bíblia que um banqueteava todos os dias e o outro passava fome todos os dias. Um vestia-se de púrpura e linho finíssimo, o outro de trapos. Mas há diferença entre eles que não aparecem nas roupas, nas casas, nem na posição social. E a Bíblia diz aqui, a morte chegou para ambos. Veio para o rico, veio para o pobre. A morte não respeita idade nem condição social. Se o cara é um descendente de Bill Gates, ele é descendente da herança da Amazon. Se o cara se ele é pobre, se ele é um mendigo. Não, a morte vem para todos. E o sinal de igualdade na equação da vida. Ricos e pobres vieram do pó. E diz a Bíblia que ao pó voltarão. Todos são iguais. Todos vão para a sepultura, não tem jeito. A terra vai nos triturar. Nosso corpo vai se encher de vermes, não tem jeito. Somos iguais. Ricos e pobres não trouxeram nada para este mundo e nada levarão dele. Você já viu o caixão com gavetas? Você já viu um defunto ir para o cemitério acompanhado pelo carro de mudança? Não tem nada. Não leva nada. A única coisa que perdura para sempre, meu querido amigo, é a salvação em Cristo. O resto é resto. Não há caminhão de mudança no enterro, nem gaveta em caixão. A morte um dia bateu a porta de Lázaro. Lázaro, vim lhe buscar, Lázaro. No seu sepultamento não houve cortejo fúnebre, nem flores, nem hinos, nem discurso bonito. Ninguém se importava com ele ou sentia sua falta. Quem morreu? Lázaro? Lázaro, não fazia falta. Morreu um mendigo. Pronto. Lázaro desceu à sepultura sem roupa, sem holofotes, sem aplausos humanos. Desceu sem nada. Do que sabemos acerca dos cães do Oriente, podemos até afirmar que eles foram seus o quê? Agentes funerários. Talvez foram as pessoas foram os animais que assistiram seu funeral. A Bíblia não diz, é ideia nossa. Morreu sem nada, sem nenhum tostão, porque ele já não tinha. Um dia a morte chegou também ao rico e arrancou o copo da alegria de seus dedos cheios de anéis. Tinham tudo, talvez tinha uma Ferrari, talvez tinha um carro do ano, uma conta bancária gorda.
Eu lembro, há muitos anos atrás, perguntaram para a esposa do PC Farias sobre a sua vida. E aquela mulher que ela já faleceu, ela tinha uma conta bancária invejável. Ela tinha uma das contas mais gordas do Brasil. E ela disse em uma entrevista ao repórter: eu daria toda a minha riqueza, toda a minha conta bancária por uma tarde de paz e de sossego. Ela tinha dinheiro deixado pelo PC Farias. Ela tinha mansões, mas não tinha felicidade. Tinha tudo. O que adianta hoje se eu moro numa casa alugada ou num palácio, numa grande casa bonita? Se eu ando de bike ou de Corolla, ou de carro, ou de Ferrari? O que adianta se eu como filé mignon ou com feijão com farinha? Se eu durmo numa rústica esteira ou num colchão de espuma? O que adianta daqui a 100 anos? Absolutamente nada. É igual os dois homens aqui, o rico e o Lázaro. Porque daqui a 100 anos, ou eu estarei no inferno, ou eu estarei no céu. Vai depender exclusivamente da decisão que eu tomo ao lado de Cristo. Se eu abro o meu coração para Cristo, isso vai determinar se daqui a 100 anos eu estarei no céu ou no inferno. É interessante nós pensarmos nisso. A doença chegou à sua vida sem mandar telegrama. Diz a Bíblia que ele morreu. O rico morreu. E que funeral esse homem teve? A urna, a mortuária refletiu o seu imenso poder econômico. Muitos amigos, muitos colegas, talvez relatando todas as riquezas que ele tinha, toda a fortuna. Diz a Bíblia que, enfim, o esquive baixou à sepultura. Agora todos dizem, descansou. Ah, o rico descansou. É assim que a gente diz quando morre uma pessoa. Ah, fulano descansou. Ah, não se esqueça. Esse é apenas um lado da história. Há mais, muito mais. Não descansa. Descansa aqueles que morrem com Cristo. Os que morrem sem Cristo não descansam. Não tem descanso nem de dia, nem de noite. Diz a Bíblia que no inferno o fogo não se apaga e o verme não morre. Não há descanso. Nós pensamos diferente do que a Bíblia diz do outro lado. Eu vi há pouco tempo alguém que havia morrido, um grande jogador de futebol, porque já tinha morrido Diego Maradona, já morreu Pelé e tantos outros, Garrincha e tantos outros. E alguém disse na TV, na mídia, morreu fulano de tal, vai formar a seleção de futebol no céu, lá no paraíso. Será? Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. O texto sagrado não diz isso. Não há futebol do outro lado. Há condenação ou salvação. E é interessante a gente pensar nisso com clareza. Porque, amados, do lado de lá, há grandes contrastes entre os que morrem com Cristo e aqueles que morrem sem Cristo. A segunda coisa importante desse texto sagrado é o contraste na eternidade. Os versos 22 ao 31, 23 ao 31. O que acontece do lado de lá da sepultura? Depois da morte, o contraste no destino destes dois homens continuou. Mas agora a situação está o quê? Invertida. Uma vez que uma pessoa tenha morrido, sua condição, seja de bem-aventurança ou de condenação, está fixada para sempre. Não existe uma segunda chance. A segunda chance é aqui. Depois da morte, não existe segunda chance. A primeira coisa que a gente entende, no versículo 22, em primeiro lugar, é a bem-aventurança eterna de Lázaro. Lázaro está gozando de paz plena. Todo o seu sofrimento acabou.
Ele está no céu, no seio de Abraão. Quando a cortina foi levantada depois da morte de Lázaro, vemos anjos carregando Lázaro para o seio de Abraão, para o céu. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Embora desprezado pelos homens e considerado escória da sociedade, esquecido, doente, faminto, só rodeado por cães, agora ele é consolado por Deus porque ele confiava a sua vida plenamente nos braços do Pai, nos braços de Deus. A minha pergunta nesse dia é se sua vida descansa nos braços de Deus. O rico tinha tudo menos Deus. Lázaro não tinha nada senão a Deus. Qual a sua maior riqueza nesse planeta? Do lado de cá. Você já tem o maior tesouro que é a salvação na sua alma? Ou você ainda não se converteu? Ainda existe tempo ainda. Há tempo enquanto o fôlego de vida está em suas narinas. No seio de Abraão havia consolo. Quão cedo Lázaro se esqueceu dos seus andrajos, de sua fome, dos cães, das noites frias. Aquilo não tinha mais lembrança disso. Ele nem lembrava disso. Mas do rico havia o quê? Além da dor física, uma consciência de que ele poderia ter tomado uma decisão e não tomou. Agora é tarde. Em segundo lugar, a desventura intermina do rico, os versos 22, a parte B, até o 31. Aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava no inferno, um lugar o quê? De tormentos. Se isso não bastasse, das chamas do inferno, ainda conseguia ver Lázaro e notar a sua felicidade. Ele teve a chance de ver Lázaro gozando de felicidade e ele não. O julgamento não acontece nesta vida. A palavra de Deus diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo, diz Hebreus 9, 27. Primeiro vem a morte, depois vem o quê? O juízo. Quando transgredimos as leis da natureza, sofremos imediatamente as consequências dessa transgressão. Isso é fato, né? Toda ação tem uma reação. E algumas vezes é uma reação que imediata. Nós temos uma ação, tem uma reação. Se você entrar dentro do fogo, literalmente hoje, você se queima. É uma ação que tem uma reação. Quando colocamos a mão no fogo, logo sentimos a dor do fogo queimando a nossa mão. Mas as leis de Deus podem ser o quê? Aparentemente transgredidas repetidas vezes sem nenhum castigo. Você pode zombar de Deus, você pode escarnecer de Deus agora, você pode ser um incrédulo, como o rico foi, você pode desprezar a igreja, ignorar a palavra de Deus, você pode zombar dos crentes, né? Das coisas do reino de Deus, você pode buscar outras coisas sem ser o reino de Deus, você pode fazer tudo isso. É direito seu, é liberdade sua. O homem que blasfema não parece sofrer com isso de forma imediata. Aquele que vive sem freios, né, morais, pode deleitar-se com os prazeres efêmeros do pecado. Ele pode. A escolha é sua. As Escrituras não dizem que toda vez que nós pecamos, Deus envia um anjo com vara de ferro para nos bater. Ah, você pecou agora, pá, vem de repente, como aconteceu no caso de Ananias e Safira. Foi uma morte imediata. Nem sempre isso acontece. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens e eles não puderam fugir de Deus. Há um dia de julgamento. Esse homem não tinha Deus. Vivia de forma regaladamente, gozando dos seus prazeres, longe de Deus. Mas Deus tinha marcado o dia do seu julgamento. O homem rico não despertou santo. Descansou.
morreu e despertou santo. Não! O cara não despertou santo. A morte não transforma um pecador num santo. Ah, morreu Chico. Do outro lado é santo. Não é assim que a Bíblia diz. Eu prefiro crer nas Sagradas Escrituras, no que a Bíblia diz. Ele morreu ímpio e ficou no inferno para todo sempre. Quem morre na impiedade passa toda a eternidade na impiedade. O texto em apreço mostra várias imagens aterradoras do inferno, agonizante no inferno. Olha o que a Bíblia diz: o inferno é um lugar de tormento. Verso 23. Não é um lugar de recreação, não é um parque de recreação. O inferno é um lugar de tormento. Disse Jesus aqui para nós. Olha o versículo 23. No inferno, estando em quê? Em tormentos. Não está jogando bola. Não está cantando música do mundo. Não está recreando ou fazendo algo parecido. Nada disso. Ele está em tormento. O inferno é descrito aqui como lugar de tormento, de chamas inextinguíveis, de fogo que não se apaga, de fumaça que sobe pelo século dos séculos. É o que a Bíblia diz para nós. Diz muito mais, versos 23 ao 25. O inferno é um lugar onde não há o quê? Consolo. Não existe consolo no inferno. Então, clamando, disse: Pai Abraão, o rico disse no inferno, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não há consolo, não há mais chance, não há mais oportunidades. O consolo é aqui, a chance é aqui. Diz a Bíblia que o homem ali estava, ali haverá o quê? A bem-aventurança sem dela usufruir. Ele viu a bem-aventurança de Lázaro, gozando no seio de Abraão, mas sem poder usufruir desse gozo e dessa alegria. Clamará sem ser atendido, versículo 24. Ele clamou, ele acreditou, virou crente tarde demais. Ele clamou que Abraão pudesse com a ponta do dedo refrescar a sua língua. Acabou. Será atormentado se receber o quê? Refrigério, versículo 25. O inferno é um lugar de onde não se pode o quê? Sair. O cara só tem passagem de ida, não volta mais. Não tem como voltar. O inferno é definido na Bíblia como uma prisão de algemas eternas, de Judas, o versículo 6 e o 13. Diz assim: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Não tem como sair. Ah, eu quero sair. Não tem mais. Hoje você foi trabalhar ou para a faculdade, a probabilidade de você voltar para casa é muito grande. Mas aqui você não sai mais. A pessoa que vai para o inferno, nem que ele queira, ele pode ser a pessoa mais rica do planeta. A riqueza dele ali não tem validade. A sua fama não tem validade. O seu diploma não vale no inferno e ele não sai dali mais. Não haverá chance de arrependimento no inferno. Será uma prisão eterna. Será o castigo eterno. O inferno também é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Você pode dizer: mas pastor Cosmo, cadê o amor de Deus? Está em Cristo. Há mais de 2000 anos, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós, do lado de cá, possamos tomar uma decisão. Você rejeita Cristo, rejeita a sua palavra como inerrante e morre e quer ter uma chance? Diz a Bíblia que Noé passou 120 anos pregando. As pessoas não quiseram. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. As 3 esposas dos seus 3 filhos e a esposa de Noé, 8 pessoas ao todo. Eles entraram na arca. Eles foram salvos. Os demais
morreram, que eles foram tragados pelas águas, as águas do dilúvio e morreram. É a chance que Deus dá. A arca foi a oportunidade para aquela gente na época de Noé. Noé perdeu o mundo e salvou a sua família. Hoje, aquela arca, ela prefigurava Cristo. Hoje é Cristo. Não é a igreja. O que salva você é estar em Cristo, não é estar na igreja. Eu posso andar tão perto de Cristo e ir para o inferno. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna. Não há alívio no inferno. Não há pedidos atendidos no inferno. Não há chance de reverter a situação no inferno. O inferno é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. Então replicou o pai: Eu te imploro a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. É o lugar de lembrar das oportunidades perdidas. Ele lembrou. Ele tinha 5 irmãos que eles viviam nas passadas dele. Homens ímpios que não queriam Deus em seus corações. Ele pediu que alguém fosse, pregasse para ele. Então, ele lembrou aqui. Mas são lembranças perdidas, oportunidades perdidas. Ele lembrou disso, mas que não tinha mais chance. Se as memórias amargas já atormentavam os homens nesta vida, quanto mais os afligirão por toda a eternidade. No primeiro minuto do inferno, os ímpios se lembrarão dos avisos solenes de Deus. Ele lembrou. Ele lembrou da sua família, dos seus irmãos, ele lembrou de tudo. A consciência doía nele, além do fogo, do tormento físico. Não haverá ateus no inferno. Não haverá agnósticos no inferno. Porque todos aqueles que estão no inferno acreditam, mas acreditam tarde demais. O inferno é um lugar de onde não se pode o quê? Mas ajudar a família. Não tem mais chance. Hora de evangelização é aqui. Hora de ajudar a família é agora. De falar para ele da graça, do perdão, da misericórdia. Que do outro lado não tem mais chance, é agora. Abra o seu olho. Você que é cristão, pregue. Pregue a palavra. Tempo e fora de tempo. Proclame. É isso que a gente tenta fazer aqui, em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Ele tentou ajudar a família, não tem mais jeito. Diz o versículo 28 ao versículo 30. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de evangelizar é agora. O tempo de ajudar alguém é agora, não depois. Alguém ressuscitado dentre os mortos não trará convicção alguma àqueles que recusam as Escrituras. Ele disse: mas se alguém dentre os mortos ressuscitar, eles vão crer, eles vão acreditar. Eles não vão acreditar. Realmente apareceu ao povo alguém dentre os mortos. E o seu nome era o quê? Lázaro. Não esse Lázaro, mas o Lázaro, irmão de Marta e Maria. E diz a Bíblia que eles não acreditaram. Diz a Bíblia que a história de João 11 mostra a ressurreição de Lázaro. E diz a Bíblia que eles não acreditaram em Cristo. Pelo contrário, levaram Cristo para a crucificação. Outra coisa importante sobre o inferno, que o inferno é um lugar de duração eterna. Versículo 26. Dura por toda a eternidade. Assim como existe vida eterna, existe condenação eterna. O profeta Isaías menciona chamas eternas. Isaías 66, versículo 24, diz assim: porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a eternidade, né? Para toda a carne. O profeta Daniel fala em vergonha eterna. Daniel 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos lembrar disso. Qual a nossa conclusão dessa passagem de uma seriedade tão profunda? O que é que Deus quer nos ensinar?
A posição que o homem ocupa diante dos outros nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Nem sempre há uma posição, seja de pobreza ou de riqueza, que o homem ocupa hoje, não significa que ele é bem visto aos olhos de Deus. O pobre tinha graça, algo que o rico não possuía. O pobre tinha fé e andava nas pegadas de Abraão, enquanto o rico era egoísta e estava morto nos seus delitos e pecados. A segunda coisa que eu aprendo aqui, com esse texto sagrado, é que a morte vem a todas as pessoas. E ela vem sem aviso prévio, ela vem sem avisar. Tanto o sofrimento do pobre quanto a luxúria do rico findaram com a morte. Tanto um como o outro. Luta, pobreza, riqueza, tudo terminou. A morte vem a todas as classes de pessoas. Não tem jeito. Você pode se esconder, você pode dar um jeito, mudar. Não tem jeito. A morte virá. A sua senha um dia vai ser chamada. Prepara-te. Prepare-se para encontrar-se com Deus. Terceira lição que a gente aprende é que Deus leva os salvos para o céu de Abraão na hora da morte. Olha que promessa maravilhosa, olha que consolo. Lázaro era pobre, mas possuía tudo. O outro era rico, mas não possuía nada. Não tinha vida eterna. Um morreu e foi para o céu. O outro foi sepultado e foi para o inferno. A quarta coisa que eu aprendo é que as pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. A alma, ela tem valor, valor eterno. Infelizmente, muitas pessoas descobrirão o valor quando é tarde demais, como esse homem aqui. Enquanto viveu, diz a Bíblia, o rico jamais pensou em sua alma. Quando estava no inferno, despertou para a realidade da alma, mas era o quê? Tarde demais. A quinta e última coisa que a gente aprende é que os milagres não ajudam as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. A confiança na palavra de Deus é a condição para a salvação. Não é um milagre que vai fazer com que a pessoa creia em Deus. Ela tem que crer, sem ver e sem pegar. Que Deus desperte a cada um de nós que a doutrina do inferno ela é real. Ela não é popular, mas ela é fato, ela é real, está nas Escrituras Sagradas. Não agrada aos ouvidos, choca as pessoas mais sensíveis. O ser humano não gosta de ouvir sobre o inferno. Contudo, pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. Que Deus nos abençoe, que venha despertar em nós esse desejo de viver uma vida de santidade e que você responda essa pergunta: onde descansará a sua alma após você morrer? Você sabe? Responda para Deus. Que Deus venha nos despertar e abrir os nossos olhos e coração para a realidade do céu e para a realidade também do inferno. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.